Aleluia. Amados, eu não sei se você já recebeu uma palavra de Deus e aquela palavra ela começa a mudar o seu interior em algum aspecto, em algum sentido. Às vezes você participa de um culto e Deus fala com você de uma forma tão sobrenatural e aquilo começa a gerar algo dentro de você, começa a te despertar para um tempo novo. Um tempo de mudança, de compromisso com Deus. Um tempo que o seu coração ele fica voltado para aquilo que é do céu. As coisas dessa terra não começam mais a fazer sentido algum, mas aquilo que é eterno. A busca pela santificação, pela consagração a Deus. A busca em conhecimento da palavra. A gente começa a gastar tempo com aquilo que é do céu. Aí eu lembro daquela palavra que diz que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Na semana passada o pastor Giovanni nos trouxe uma palavra sobre mordomia cristã. Um mordomo é aquele que cuida das coisas de Deus. É uma pessoa que é responsável em zelar, cuidar, administrar. E o papel de um mordomo de Deus é frutificar para o seu Senhor. Então nós servimos ao Senhor Jesus, ao Rei dos Reis, ao Rei da Glória. E o Senhor colocou no meu coração um tempo de frutificação. É o assunto que nós vamos tratar aqui nessa manhã. Frutificação. O tema da mensagem é tempo de frutificar. Então eu quero declarar sobre a tua vida que vem um tempo de frutificação. Que venha um tempo de produzir bons frutos, frutos com excelência, amém? Eu vivi algo curioso um tempo atrás, no final de ano, fiz uma visita na casa da minha irmã, ela mora na casa que era um dos meus avós. A casa dos meus, lá continua sendo a casa dos meus avós, mesmo eles partindo, né? Não estarem conosco mais, mas ali é sempre casa da avó. Casa que a família estava reunida, com a mesa cheia, farta. Era tempo de ter comunhão com os primos. Eu era uma criança pequena, gostava de brincar, como meu filho hoje gosta, fica feliz quando tem alguma criança. Então, era um tempo de se alegrar, um tempo de alegria. E lá tinha um pé de abacate muito bonito. E quando os meus tios, eles se reuniam, família muito grande. Minha mãe tinha 9 irmãos, um morreu, eram 10, então com ela, morreu um, então ficou 9. E quando a família se reunia, no tempo de abacate, no tempo da colheita, juntava a família toda, ficava 2 com um lençol ali embaixo, meus tios lá em cima jogando os abacates, e aquilo ali servia tanto para a família, quanto para os vizinhos. Então a gente dividia as coisas, era um tempo incrível. Quem tinha goiaba em casa, jabuticaba, manga, pé de couve, salsinha e cebolinha, a gente tudo dividia, tinham todas as coisas em comum. E quando eu visitei minha irmã no final do ano, eu não vi mais lá aquele pé de abacate tão frutífero. Me deu uma saudade, tinha um pé de manga lá que era bem próximo a ele. Mas o interessante é que as mangas, apesar delas serem bonitas, vistosas, com a cara muito boa, um aspecto muito interessante, você olhava assim e pensava assim, não, deve estar madurinha, deve estar doce. Mas não estava. Elas estavam podres por dentro, estragada. E o Senhor despertou no meu coração sobre um tempo de produzir bons frutos para o Senhor. Então eu quero declarar que é tempo de frutificar, de produzir bons frutos. E que esses frutos possam permanecer. E o Senhor ministrou no meu coração sobre aquele pé de manga bonito, que não adianta ter apenas a aparência bonita. Lembra dos fariseus, dos escribas antigamente? Jesus liberou uma palavra sobre eles assim, que eles eram como sepulcros caiados. Eles tinham um aspecto bonito por fora, roupas bonitas, atraentes, mas por dentro estava cheio de podridão, cheio de morte. Então eu creio que o Senhor quer mudar aquele que está dentro.
Eu já tive momentos na minha vida que eu não glorificava o nome do Senhor por estar fora da presença. Então eu não produzia frutos que eram dignos para o Senhor. Mas nesse tempo, eu creio que o Senhor, Ele pode fazer muitas coisas. Eu não sei como você está, mas que seja um tempo de frutificação. Essa palavra frutificar no hebraico são duas palavras distintas. A primeira palavra é parar, com H no final, que significa frutificar. Mostrar frutificação através do processo de gerar dentro de você. Tremendo. O Senhor quer gerar dentro de você frutos. A mudança começa lá do lado de dentro. E a segunda palavra no hebraico é rabá, que significa multiplicação. Então que seja um tempo que o Senhor vai gerar uma mudança dentro e que o Senhor possa também multiplicar os frutos sobre a tua vida em nome de Jesus. E partindo desse princípio de frutificar, o que eu vejo que é mais importante na vida de um cristão, que é um pequeno Cristo, que possui as características de Cristo, a relação de frutificação no reino está intimamente ligada com aquilo que o Espírito Santo vai produzir. Nós declaramos sobre a vida do José Pedro aqui o fruto do Espírito, que é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança e domínio próprio. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos aqui, que está lá em João 15. Do verso 1 ao 17. Aleluia, Jesus. Nós queremos, meu Pai, frutificar nesse tempo. Meu Pai, que haja uma mudança de dentro para fora. Nós não queremos ter apenas a aparência de cristão. Nós não queremos, meu Pai, viver de aparência. Mas nós queremos viver a essência, uma mudança no nosso interior. Que seja esse tempo de separação, de frutificação. Que seja um tempo, meu Pai, onde o Senhor vai construir algo concreto, meu Pai, na nossa vida. O texto que nós vamos ler em João 15, do verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus está declarando que é a videira verdadeira. O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela tua palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo e não permanecer na vida, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Para que em mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as palavras permanecem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o nome de meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o meu gozo seja completo. A alegria do Senhor seja completa. O meu mandamento é este, que amei uns aos outros. Assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Vós, meus amigos, me fazeis o que eu vos mando. Já não chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e designei para que vades e deis fruto. Qual que é o propósito de Deus? Ir e der fruto.
e que esse fruto permaneça, a fim de que tudo que perdides ao meu Pai, em meu nome, que Ele vos conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meu Pai amado e querido, nós queremos te apresentar a Tua palavra. Nós cremos, meu Pai, que a Tua palavra ela tem o poder de transformar o nosso interior. Que seja esse tempo de transformação, de restauração, que seja um tempo onde o Senhor vai depositar a Tua semente no nosso coração. Meu Pai, eu quero declarar sobre a Tua igreja frutos, e que esses frutos possam permanecer. Eu quero declarar um tempo de frutificação, onde o Senhor está gerando algo dentro para multiplicar. Eu também quero declarar que esses frutos possam, meu Pai, ser produzidos de uma forma sobrenatural. 30, 60 e 100 por um. É o que eu te peço na autoridade do nome de Jesus, e toda a igreja que concorda diga amém. Aleluia. Eu estava meditando nesse tempo, desde o final do ano eu tenho meditado sobre frutificação. E quando eu estava lendo um capítulo anterior, para a gente poder contextualizar, Jesus estava trazendo ensinamentos aos seus discípulos. Algumas pessoas ali no verso 14, não vou ler todo o capítulo, que são 31 versículos, mas você pode olhar depois na sua Bíblia. Alguns discípulos ali são citados. Um deles era Tomé e o outro era Filipe. Jesus estava declarando sobre a vida deles assim, lá no começo do capítulo disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos, há muitos quartos, eu prepararei um lugar para você. Ele estava dizendo que os discípulos poderiam estar vivendo algum tipo de aflição, mas Jesus, de uma certa forma, estava trazendo consolo sobre os seus discípulos. Jesus, ele estava mostrando um novo caminho. Lá no final do capítulo, ele estava dizendo que um tempo difícil ia acontecer, porque ele estava anunciando a vida do príncipe desse mundo. Nós sabemos que o príncipe desse mundo é diabo e Satanás. Só que também Jesus disse, o príncipe deste mundo ou deste século, ele não tem autoridade sobre a minha vida, mas eu quero mostrar para vocês, eu já tenho mostrado para vocês um caminho. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só que alguns dos discípulos estavam um pouco perdidos naquele meio. Tomé não sabia o caminho, e ele perguntou, Senhor, mostra-nos o caminho. E ele fala, mas como que pode, Tomé? Tanto tempo você está caminhando comigo, você não sabe o caminho? Filipe também pede a palavra e fala assim, Senhor, o Senhor falou de um caminho que conduz ao Pai, mostra-nos o Pai que é suficiente. Eu fico pensando pessoas próximas de Jesus, pessoas que estavam ali recebendo da palavra de Deus, que estavam sendo treinadas, que estavam vendo as obras que o Senhor fazia, não reconheciam o caminho e não reconheciam o Pai. Jesus falava assim, eu não faço nada de mim, tudo que eu faço eu aprendi com o Pai. Se você quiser conhecer o Pai, você vai olhar para mim que sou filho. Então se eu quiser conhecer o Senhor, eu vou olhar para Jesus. E ele falou para Filipe assim, se você não aprendeu ainda quem é o Pai, então você pode crer através das obras que eu faço. E ele ainda falou, se você crer, obras maiores farão. Então quem é discípulo de Jesus, quem se compromete com o Evangelho, quem tem sua vida transformada pela palavra de Deus, o próprio Jesus falou que obras maiores farão. E obras está relacionado com a palavra de hoje, que é a frutificação. Então, eu tenho que produzir frutos que vai abençoar a vida de outras pessoas. Logo no primeiro versículo, Jesus ele fala assim, do capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Amados, se Jesus ele se coloca numa condição de videira verdadeira, ele é a própria verdade, ele declarou num caminho anterior que ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso significa, querido, que existe um evangelho que tem sido ensinado em alguns lugares que não é o evangelho verdadeiro que Jesus
nos ensinou, aquilo que nós temos aprendido com a palavra de Deus. Então a primeira coisa que me chama a atenção é ficar atento com os falsos ensinamentos. Mateus 5. Nós vamos aqui passear um pouco pelas Escrituras. Mateus 5, verso 19. Olha o que o texto bíblico diz: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, nesse tempo, querido, de rede social, de YouTube, de pessoas se apresentando como anunciadores da palavra de Deus, nós temos que ficar atento naquilo que nós recebemos como ensinamentos, porque tem pessoas, querido, que querem distorcer a palavra de Deus, e aquele que violar alguma palavra, aquele que ensinar
precisa ser podado para que nós possamos produzir frutos e que esses frutos possam permanecer em nossa vida. João 14, no verso 23 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Você é morada do Senhor, você é a habitação do Senhor, um lugar onde o Senhor habita, queridos. Não existe a presença do mal, não existe a presença daquilo que está errado. A nossa vida tem que estar associada com os princípios da palavra de Deus. No verso 5, o texto diz que sem em mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Eu nunca vi uma pessoa frutificar na presença de Deus sem estar conectado com a videira. Que seja esse tempo de conexão com a videira. Uma pessoa sem Jesus, nós não podemos esperar nada dela. Você não pode esperar nada de mim se eu não tiver a presença de Jesus. Que a nossa busca pelo Senhor, que a nossa busca pelo conhecimento, pelo alinhamento pela palavra, ela seja algo constante, que seja algo diário sobre a nossa vida. E lá no verso 6 fala as consequências para quem não permanecer conectado com a videira. Quais são as consequências? Ele será cortado, lançado fora. Um ramo que vai secar, que vai ser lançado fora, que vai ser lançado para ser queimado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, da sua vida. Que o Senhor possa encontrar frutos e que esses frutos possam permanecer. Que seja esse tempo de frutificação na presença de Deus. E eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Você conhece alguém que está fora da presença de Deus? Você conhece olhar para a vida de uma pessoa que não está sendo moldada pela palavra de Deus? Ou melhor dizendo, você já viveu fora da presença de Deus? Então é muito triste uma pessoa que não segue os princípios eternos da palavra de Deus. Uma pessoa que vive de qualquer jeito. Às vezes a pessoa pode ter até uma aparência. Ela até se veste bem, se olhar para a vida da pessoa na sociedade, às vezes ela está andando num bom carro, ela tem um bom emprego, às vezes você olha para a pessoa assim, você não olha o que está dentro do interior. Mas não é só aparência de crente, não é só aparência de cristão, não é só roupa bonita, não é só prosperidade financeira, é a presença do Senhor. É um lugar de habitação. É um lugar onde a nossa vida vai ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Aquela pessoa que está fora da videira que é Jesus, está fora do arraial, está fora do pastoreio de Jesus, ela será cortada e lançada ao fogo. Um dia o Senhor teve misericórdia da minha vida e me alcançou. E a minha oração nessa manhã é que Ele venha alcançar também a vida dos perdidos. Não sei se você se encontra perdido, se você precisa se alinhar com a tua palavra, mas é tempo de permanecer conectado na videira. É tempo de produzir frutos e que esses frutos permaneçam. É tempo de dar o primeiro passo. Às vezes a gente olha para quem já está frutificando e a gente pensa, não, eu estou muito longe de chegar nesse limite, mas que seja hoje o dia da decisão, o dia de um posicionamento, um dia de fazer uma oração a Deus falando assim, Senhor, eu quero estar conectado com a videira que é o Senhor, eu quero produzir frutos, eu quero me arrepender, meu Pai, da vida que outrora eu levava. E eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Eu quero fazer um compromisso com a Tua palavra. Eu quero ter a minha vida moldada pela Tua palavra. Eu quero que o Senhor habita dentro de mim. Eu quero a presença do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero ser direcionado, conduzido pelo Senhor. Meu Pai, eu quero me afastar daquilo que me afasta de Ti. Eu quero me afastar do pecado, das coisas erradas, da mentira, do orgulho, da soberba.
Eu quero me abster, meu Pai, da prostituição, do adultério, da lascívia. E eu quero fazer um compromisso com o Senhor nessa manhã. Eu quero permanecer conectado em Ti. A Bíblia diz que quando nós estamos conectados no Senhor, nós produzimos frutos, e esses frutos permaneçam. Quando nós estamos conectados com Jesus, quando eu disponho da minha vida para aprender de Jesus, para caminhar mediante o Evangelho de Jesus, quando eu permaneço nele, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu obedeço os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus é para ser cumprido. Eu não vou tentar cumprir, eu vou cumprir. Ele falou e eu cumpro. Então, quando eu estabeleço esse compromisso com Deus, Ele vai permanecer em mim. E é fato, a produção de frutos é questão de tempo. Aleluia, meu Pai amado e queridos. Nós não queremos ser como um sepulcro caiado. Nós não queremos ter a aparência de crente. Queremos ter a nossa vida transformados de dentro para fora. E existe uma promessa no decorrer da leitura, no verso 7. Aquele que permanece frutificando, aquele que permanece em Cristo, aquele que está conectado com o Senhor. O texto diz: tudo o que pedirdes vos será concedido. Aleluia. Tudo aquilo que eu pedi, meu Pai vai me dar. E o interessante, queridos, que eu sou pai, e eu olho para esse texto aqui, eu me lembro também de um outro texto que fala que nós não recebemos porque pedimos mal. Vamos lá em Tiago 4. Porque eu gosto de abençoar a vida do meu filho. Eu gosto de dar um presente para ele. Eu gosto de levar ele num lugar bacana. Eu gosto de ver ele bem vestido. Eu quero que ele tenha um brinquedo bacana. Ele tem pedido um videogame nesse tempo, sabe? Mas eu falei com ele: meu filho, você só vai ganhar um videogame se você for um filho obediente. Porque às vezes é desobediente, né? Tem 10 anos de idade, falta maturidade, ainda é criança ainda. Então eu falo: meu filho, quando você melhorar, o papai te dá um presente. Tem coisas que o filho não recebe porque às vezes pede mal, ou às vezes ainda não é tempo de pedir, de receber. Tiago 4 diz assim, ó, verso 2 e 3: cobiçais e não tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Vives a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedes. E quando pedes, não recebe, porque pedes com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes nos vossos próprios prazeres, no vosso próprio deleite, na própria cobiça. Não sabe pedir. Então o texto fala que o Senhor vai me conceder tudo aquilo que eu pedi, mas o meu pedido tem que estar alinhado com a vontade dEle. Eu não vou pedir algo para Deus para me gastar com a minha vida, com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu cobiço. Então eu tenho que ter sabedoria para pedir. Eu tenho que saber a hora certa de pedir. E o interessante é o que o Senhor vai nos dar aquilo que nós precisamos. Aleluia. Que seja um tempo do Senhor renovar e modificar aquilo que nós desejamos e pedimos, a nossa motivação. O texto bíblico diz aqui que não recebe porque pede com a motivação errada. Então que a nossa motivação ela esteja coerente com aquilo que é do céu, coerente com aquilo que é eterno. E no verso 8 fala que o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Se o Senhor promove uma mudança na minha vida, se Ele derramou algo sobre você, se Ele tem prosperado você nesse tempo, se a sua família tem sido uma bênção, se o seu trabalho tem sido uma bênção, se você tem sobressaído no lugar que você está inserido, não é para o seu nome ser exaltado, é para o nome do Senhor.
o nome do Pai vai ser glorificado através da tua vida. Então pode ser que Ele permita que você passe por algum momento difícil, por alguma adversidade. Quando você passa por um problema lá no casamento, você tem lá uma situação para resolver. Aí você vai lá no curso de casais, que está acontecendo nesse tempo, recebe uma palavra, recebe um ensino. Sabe o que vai acontecer? Não é o nome do líder que vai ser glorificado, é o nome do Senhor. Quando as pessoas olhar para você e falar assim, nossa, fulano ali vivia uma vida errada, vivia uma vida promíscua, vivia uma vida fora da presença de Deus, mas agora está nos caminhos do Senhor. É para o nome do Senhor ser glorificado. Quando você passa por um problema financeiro, uma dificuldade, e o Senhor honra e você começa a romper nesse tempo, é para o nome do Senhor ser glorificado. Quando você passa por uma enfermidade e você precisa receber a cura do Senhor, é para o nome do Senhor ser glorificado. Interessante, querido, que o nome do Senhor tem sido glorificado em alguns momentos através da minha vida, não querendo me exaltar, mas já passei por problema financeiro, já passei por problema no casamento, já fui dependente químico, já passei por enfermidade, e nesse tempo eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Então eu creio, Senhor, que o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida. No verso 10, o segredo é obediência. Obedecer os mandamentos, obedecer a palavra de Deus. Em João 6,38 diz, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha o que Jesus estava falando. Eu não vou fazer aquilo que eu quero, não. Vou fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Muitos de nós não damos certo porque nós queremos fazer aquilo que vem de nós mesmo, não é aquilo que vem do Senhor. Não obedecemos a palavra de Deus, não frutificamos. Sabe o que Jesus estava nos ensinando aqui? Uma vida de renúncia. Aleluia. No livro de Filipenses 2, eu estou citando aqui vários versículos, querido. Não estou esperando abrir tudo ali, porque senão a gente não avança. Em Filipenses 2,8 diz que Jesus ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A Bíblia também diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Não existe nome que esteja acima do nome de Jesus. E tudo aquilo que ele fazia, ele aprendeu com o Pai. Ou seja, ele estava revelando o Pai através da sua vida. Ele não veio para fazer a tua vontade, mas a vontade do Pai. Pensa num casamento que você for fazer só a sua vontade, vai dar zebra. Pensa num casamento onde só vale a sua opinião, vai dar zebra. Lá em casa a gente tem aprendido a conversar, eu e a minha esposa. Já quebramos o pau, não é na briga não, mas já tivemos momentos na nossa vida que a gente precisou de ser ajudado. Já teve momentos da nossa vida que nós tivemos que clamar sobre a terceira dobra do cordel, que é Jesus. A Bíblia diz que um cordel de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Então não é mais a minha vontade, não é mais a vontade da minha esposa. É a vontade do Senhor sobre o nosso lar. É a vontade do Senhor sobre a nossa família, sobre o casamento. Então que a nossa vida esteja alinhada com a vontade de Deus. Aleluia. Gálatas 2:20. Vamos lá. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, meu Pai, nós queremos viver uma vida de renúncia à tua palavra. Uma vida de obediência à tua palavra. Nós queremos frutificar na tua presença, Senhor. E lá no livro de Gálatas 2, no capítulo 2 e verso 20 diz: fui crucificado juntamente com Cristo.
E desse modo, já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. E nessa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e sacrificou por mim. Aleluia, não sou eu mais que vivo. Sabe aquela vida, sabe aquele desejo que eu não sei se você já teve, irmão, de pegar no pescocinho de alguém e estrangular, apertar assim com bastante força? Sabe aquela vontade às vezes de pecar, de usar droga, de beber, de prostituir, aquela vontade de falar mentira, aquela vontade de cobiçar as coisas alheias, sabe aquela vontade de viver na balada, no mundão, querido? De ir para a festa, para o show do Zezé de Camargo e Luciano, não sei nem se tem mais nesse tempo, mas aquela vontade, irmãos, que essa vontade ela seja levada para a cruz de Cristo, porque o texto bíblico diz assim, ó, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque eu fui crucificado com Cristo, e não são mais a minha vontade, o meu desejo, mas é o Senhor que vai dar direção para a minha vida. Então eu estou falando de renúncia. Às vezes eu vou ter que renunciar, às vezes eu sair para algum lugar, eu vou ter que renunciar a algum tipo de comportamento, algum tipo de desejo. Pode não ser fácil no começo, mas quando a gente vai avançando no Evangelho, as coisas vão rompendo. Quando nós dependemos do Espírito Santo, quando Ele habita em nós, eu já não luto mais com a força do meu braço, mas com a dispensação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa vida. Que a minha motivação, ela seja a dependência do Senhor. Meu Pai, retira de mim, da tua igreja, essa vontade de pecar, de fazer coisa errada, de andar fora da presença do Senhor. Nós fomos crucificados com o Senhor. Nós vivemos para adorar e exaltar o teu santo nome. Que seja um tempo de separação nessa manhã. Que seja um tempo de compromisso, de renúncia, de entrega. Aleluia. Lá no verso 16, vamos lá no verso 16 de João 15. Eu já estou quase terminando, queridos. Falta só mais uns 15 versículos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e que o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto fizerdes, tudo quanto que pedides, seja liberado. Mais uma vez o Senhor fala que tudo aquilo que eu pedi, que estiver alinhado com a vontade dEle, Ele vai me dar. Existe um propósito. Nós fomos designados para algo, para produzir frutos. Nós fomos designados para permanecer na presença do Senhor. E o texto bíblico está dizendo que foi Ele que me escolheu. Não foi eu que escolhi. Antigamente eu pensava assim, eu que escolhi Jesus, eu que escolhi ir na igreja, eu que escolhi buscar o Senhor. Não é sobre isso, queridos. Foi Ele que nos escolheu. Essa palavra aqui, ela estava sendo liberada pelos discípulos, para os discípulos de Jesus, para os seguidores de Cristo, para aqueles que tinham compromisso com o Senhor. Eu creio, queridos, que você foi separado nesse tempo para produzir frutos, e foi o Senhor que vos escolheu. Ele nos escolheu com propósito, para que esses frutos permaneçam. Lucas 13. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está nos despertando para um tempo de frutificação nessa manhã. O Senhor está nos despertando com um tempo de compromisso com a tua palavra. O Senhor quer elevar, meu Pai, a nossa intimidade com o Senhor. Lucas 13, do verso 6 ao 9, diz: em seguida, Jesus propôs a seguinte parábola, o mesmo contexto de frutificação. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem menos um.
Olha que incrível, querido. Jesus estava procurando fruto na figueira e ele não encontrou fruto. E por isso recomendou ao viticultor: esse é o 3º ano que venho buscar os frutos dessa figueira, mas não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que está ela ainda... Por que está ela ainda ocupando um lugar inútil na terra? O viticultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor, adubando. E se vier o fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia nessa manhã. Eu queria pedir ao Espírito Santo que viesse sondar o seu coração nessa manhã. Meu Pai, está aqui a tua igreja. Tua palavra diz, meu Pai, que o Senhor não nos chama mais de servos, mas de amigos. Os amigos são aqueles que obedecem a palavra de Deus, que obedecem os mandamentos. O mandamento é amar o próximo. Nós devemos amar ao próximo. Nós devemos manifestar o teu amor ao próximo. Nós queremos manifestar o fruto do Espírito. O amor também é uma faceta do fruto do Espírito. Nós queremos clamar pela tua misericórdia nessa manhã, que venha alcançar os corações dos teus filhos. Nós queremos assumir um compromisso de frutificar na tua palavra. Que seja esse tempo de frutificação. Que seja um tempo, meu Pai, onde o meu casamento vai frutificar. Eu vou promover a paz dentro do meu casamento e dentro da minha família. Eu quero declarar que o nome do Senhor será exaltado através do meu casamento, através da minha família. Meu Pai, se por algum momento na minha vida, na vida dos teus filhos, nós não temos produzido frutos, e que esses frutos não têm permanecido na nossa vida, nós queremos clamar que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor nos dê mais um tempo, para que a gente possa cultivar essas raízes. Que seja um tempo onde o agricultor, o Pai, ele possa lançar um adubo sobre a nossa terra. Meu Pai, que ele possa lançar a água, regar com a tua palavra. Nós cremos, meu Pai, que a tua palavra, ela vai fazer com que a nossa vida possa frutificar. Meu Pai, nós queremos declarar que seja um tempo de frutificação, que seja um tempo de compromisso, que seja um tempo de renúncia, que seja um tempo de entrega, que seja um tempo de viver práticas espirituais. Meu Pai amado e querido, graça nós te damos. Nós cremos que o nome do Senhor tem sido glorificado. Amados, o interessante nessa palavra aqui é que se a árvore não der fruto, ela vai ser cortada. Sabe o que isso significa, queridos? Que vai ter um tempo de prestação de contas. Você já prestou conta de algo que você fez? Às vezes no seu trabalho, daquilo que você foi chamado para fazer? Então vai ser um tempo de prestar conta, como na parábola dos talentos ali. A um foi confiado 2, outro foi confiado 5, a um foi confiado só 1. E quando o Senhor retorna para poder olhar o que aconteceu, alguns esconderam o talento, alguns esconderam um dom. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com medo de frutificar. Mas o texto dos talentos diz que o Senhor vai tirar daquele que escondeu e vai dar para aquele que tem mais, para que ele possa frutificar mais ainda. Meu Pai, que seja esse tempo de um despertar, que seja um tempo que o Senhor vai buscar a prestação de contas e o Senhor vai encontrar frutos. Como frutificar no reino de Deus? Primeiro, é impossível ser um cristão que produza bons frutos para o Senhor se antes não tiver uma experiência genuína de conversão através do arrependimento de pecado. Então, como que eu vou frutificar para Deus? Como que eu vou frutificar no reino?
primeiro aspecto, eu vou ter que ter uma experiência genuína de conversão. Eu vou ter que ter o meu coração quebrantado para o Senhor poder operar uma maravilha, para Ele poder operar um milagre. Se eu não tiver o meu coração quebrantado, se eu não tiver essa experiência genuína de conversão, se eu não produzir o arrependimento, como que eu vou produzir frutos diante do Senhor? 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, verso 20, parte B. Diz assim: assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É tempo de reconciliar através do arrependimento. É o primeiro aspecto. Segundo, devemos ter uma vida de santificação, eliminando continuamente o pecado e consagrando a Deus. Gálatas 5, verso 24. Diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões e os seus desejos. Uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de temor a Deus. Então eu preciso de me consagrar. Eu me arrependo do pecado, esse é o caminho para frutificar. Primeiro arrependo do pecado, me separo, vivo uma vida de santidade, de consagração, de busca a Deus, de separação. Como que eu vou me consagrar diante de Deus? Praticando a palavra, escutando, lendo a Bíblia, jejuando, orando, tendo tempo com Deus. Vou vir no culto mesmo sem vontade. Vou ler a Bíblia sem vontade. Vou orar sem vontade. Vou escutar o louvor. Então eu vou promover uma vida de consagração a Deus. Você quer frutificar? Primeiro arrependa, depois se consagre. Mais um motivo, no verso 25 diz: nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Quer frutificar no reino? Seja conduzido pelo Espírito Santo. Tenha sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo. Se separe para Ele. Mais um motivo para poder frutificar no reino: estudar a palavra de Deus. A mudança só vai acontecer quando eu permitir que o Senhor mude, e através da palavra. Eu me lembrei do Salmo de número 1, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a consequência? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, no qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Fruto na estação própria, meditar na palavra, ter tempo. Quer frutificar na palavra? Medite nela. Quer frutificar no reino? Medite nela. É tempo de frutificar. 1 Coríntios 12. Coríntios 12, versos 7 ao 12, diz: está falando sobre fruto, sobre dons do Espírito. Então, se eu quiser frutificar no reino de Deus, eu vou ter que me separar e pedir que o Senhor venha derramar os dons do Espírito sobre a minha vida. E olha só o que diz aqui: a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de todos serem beneficiados. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é outorgada a fé, e a outro pelo único Espírito dons de curar. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, e a outro
interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza tudo em todos. Ele a distribuiu individualmente, cada um conforme deseja. Mais uma forma de frutificar, se separando e pedindo dons do Espírito Santo, que seja um tempo de desenvolver os dons. Voltamos aqui, para que serve o dom, querido? Para que acontece cura, manifestação do poder de Deus? João 15:8. O nome do Senhor ser glorificado. É outro aspecto. Tem mais dois só para finalizar. 1 Pedro 2:9. Aleluia. Podemos ir ficando de pé, por gentileza? Aí você já sabe que está terminando mesmo. Ó. Dá pelo menos uma aparência que está acabando. Ó. Chamou para ficar de pé, vai fazer a oração final. 1 Pedro, capítulo 2, e verso 9, diz assim: porém vós sois a geração eleita. Amados, eu quero profetizar esse versículo aqui sobre a tua vida. Eu quero declarar que você é uma geração eleita. Eu quero declarar sobre a tua vida que você faz parte do sacerdócio real. Eu quero declarar sobre a tua vida a nação santa, um povo escolhido por Deus, um povo de propriedade escolhida dele, cujo propósito é anunciar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que seja um tempo de anunciar as grandezas que o Senhor tem feito na sua vida, por intermédio da tua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. E lá no livro de Tiago 1:22, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Meu Pai, tudo aquilo que nós temos aprendido com o Senhor, nesse tempo de frutificar na tua presença, nesse tempo de separação ao Senhor, nós queremos, meu Pai, colocar em prática a tua palavra. Meu Pai, que seja esse tempo de frutificação, meu Pai, na nossa igreja. Que seja um tempo de produzir frutos. Que seja um tempo onde o Senhor, meu Pai, vai levantar pessoas aqui, meu Pai. E o Senhor vai usá-la através de dons espirituais, através de talentos, meu Pai. O Senhor está separando aqui uma igreja santa, uma igreja escolhida, um povo que foi adquirido pelo sangue do Cordeiro, um povo que é propriedade exclusiva de Deus, um povo separado do pecado, que não divide, meu Pai, a sua vida com o mundo, mas que tenha compromisso com o teu evangelho. Nós sabemos